No resumo diário de Terra Nostra, Marco Antônio começa o dia com uma certeza que já há tempos carregava. Mateu continua desempregado e é Juliana quem sustenta o lar. Ele conta a Rosana o que já previa, e ela não resiste a uma risada ao imaginar a italiana bancando o marido orgulhoso. Marco Antônio a repreende com delicadeza, lembrando que a situação do outro casal não é motivo de graça. Rosana abandona o sarcasmo com rapidez e deixa escapar o que realmente a consome por dentro. Quer o filho de volta. Não quer conversa, não quer consolo, quer o menino em casa. Marco Antônio promete que vai buscar Marinho pessoalmente, e ela, tomada pela emoção, não consegue segurar o que sente. Eu amo você, Marco Antônio. Eu amo você. No quarto da pensão de Dolores, a tensão entre Juliana e Mateu já transbordou de vez. Ele insiste em voltar para a Itália, levando os dois filhos, incluindo Aninha, a menina que é filha de Marco Antônio. Juliana recusa com firmeza, tentando explicar ao marido que não pode fazer aquilo ao ex-marido, que seria uma crueldade sem tamanho arrancar a criança de um pai que nunca a abandonou. Mateu tenta contornar o argumento dizendo que quando os outros percebessem, já estariam longe. Juliana é taxativa. Isso não, e eu não posso fazer questo com o Marco Antônio, não é justo. Mateu, enciumado, provoca, perguntando se ela ainda gosta do outro homem. Juliana responde com uma honestidade que incomoda. Depois de Mateu, Marco Antônio foi o homem que mais gostou na vida. Ele, na mesma moeda, devolve que depois de Juliana, Rosana foi a mulher que mais gostou. Os dois falam com verdade e ferem com ela. A discussão termina sem resolução, com Juliana lembrando ao marido que Marco Antônio ao menos a deixou ficar com a filha, enquanto Mateu arrancou o próprio filho dos braços da mãe. Mateu suspira fundo, pesado, sem encontrar resposta. Na casa dos Magliano, Damião e Tizil conversam sobre a fuga de Zé Alceu. Damião está angustiado e prevê que a vida da irmã vai virar um inferno por causa das escolhas do filho. Tizil calcula em voz alta: se Zé Alceu saiu a pé e embarcou naquela estação, já deve ter chegado à fazenda. Damião, porém, não acredita que isso vá terminar bem, porque Gumercindo não vai aceitar que o rapaz seja filho dele, do mesmo jeito que nunca acreditou em Tizil. O filho sorri e concorda que também não pegou a cor do pai. Damião ri da comparação e brinca com o moleque, dizendo que ele pegou muito bem a sua cor. Tizil responde com sinceridade e afeto: graças a Deus, né, pai? Eu gosto demais de ser seu filho. Entre toda a confusão que a família enfrenta, esse é um momento de leveza, de dois homens que se reconhecem como pai e filho sem qualquer sombra de dúvida. Longe de lá, Zé Alceu já chegou à fazenda. Ele passa pela senzala vazia, e o lugar desperta nele memórias e perguntas que nunca soube responder. Os passos ecoam no silêncio do espaço abandonado. Em voz baixa, como se os fantasmas do lugar respondessem, ele reconstitui o que Tizil lhe contou. A mãe se deitou com o patrão em troca da liberdade dos próprios pais. A senzala ecoa o peso dessa herança, e Zé Alceu carrega esse peso no corpo inteiro, enquanto tenta entender quem ele é e por que veio até ali. Em outra parte da cidade, Florinda entra numa farmácia para comprar remédio para a dor de cabeça de Rosana. O farmacêutico, italiano como ela, pergunta com cuidado se a dor da patroa é enxaqueca, explicando com boa disposição que não está ali apenas para vender remédio, mas para ver os clientes com saúde, e que vai mandar junto um bilhete pedindo que Rosana procure um médico caso a dor volte. Florinda começa a explicar que a patroa não se queixa nem para o marido, mas que ultimamente tem sentido. A frase fica no ar, porque uma surpresa interrompe tudo. Bruno aparece à porta. Florinda mal consegue acreditar e pergunta espantada como ele a achou ali. Ele conta que foi até a mansão antiga, onde uma senhora, provavelmente Dona Mariana, lhe disse onde ela poderia ser encontrada. Bruno pergunta se ela vai fugir de novo. Florinda, irônica, lembra que da última vez foi ele quem sumiu, porque não queria falar com o patrão dela. Ele explica sem cerimônia. Para namorá-la, só falaria com o pai dela, não com o patrão. Florinda diz que os pais não moram ali, e ele responde que, se for preciso, vai até eles, onde quer que estejam. Ela ri do jeito determinado dele e diz que, por enquanto, não é preciso. Combinam de se ver naquela noite. Florinda promete estar esperando. De volta à fazenda, Leonora recebe Zé Alceu com carinho genuíno. Ela o reconhece como amigo de Tizil. Descobre que o rapaz dormiu na senzala sem comer nada desde o dia anterior e não perde tempo. O leva para dentro para comer antes de qualquer conversa. Gumercindo logo fica sabendo da visita e reage com estranheza e irritação. Leonora informa que o rapaz fugiu de casa. O patriarca entra na cozinha com passo firme e começa a interrogar Zé Alceu ali mesmo, na frente de Bartolo e Leonora. O rapaz o chama de senhorzinho, e Gumercindo se irrita imediatamente, lembrando que já pediu para não ser chamado assim, que o menino não é seu escravo. Zé Alceu responde com firmeza e sem recuar: isso eu não sou mesmo.
Gumercindo, desarmado por um segundo, quer saber o que o trouxe até ali e por que os pais não estão sabendo. A conversa vai e vem, com Bartolo intervindo para pedir que deixem o rapaz, ao menos, terminar o café antes de qualquer interrogatório maior. Gumercindo aceita a sugestão, mas deixa claro que, em seguida, o manda de volta para a mãe. Quando o patriarca sai da cozinha, Zé Alceu murmura baixinho para Leonora que ninguém vai mandá-lo de volta. Leonora, com o mesmo afeto com que acolheu o rapaz desde o início, responde apenas para ele comer o café em paz. Perto da venda, Gumercindo conversa com Bartolo sobre o comportamento sempre estranho daquele rapaz. Conta que em São Paulo, Zé Alceu vivia invadindo o jardim da mansão, tentando falar com ele, sem motivo aparente, chamando-o de senhorzinho o tempo todo, como faziam os escravos. Bartolo ouve com atenção e começa a juntar as peças, perguntando se Gumercindo sabe quem realmente é o jovem. O patriarca responde perturbado que é filho de uma escrava que teve na fazenda, uma negrinha espevitada que quase me fez perder a cabeça. Bartolo percebe que está falando de Naná e confirma em voz baixa. Gumercindo se fecha. Eu não quero me lembrar dessas coisas. Vamos mudar de assunto. Vamos lá para a colônia. Na fábrica de macarrão, Juliana desabafa com Paola sem conseguir esconder o cansaço que traz no rosto. Conta que Mateu quer voltar para a Itália com o filho ou ir trabalhar numa fazenda de café, levando ela e a filha junto. Paola fica horrorizada com a ideia de Juliana simplesmente sumir do mundo levando a criança de Marco Antônio. Juliana garante com veemência que jamais faria isso, porque ele não merece uma maldade dessas. Paola concorda de imediato e vai além, dizendo que o marido de Juliana está ficando louco. Juliana responde com um cansaço que vai fundo. Eu não tô conhecendo mais o Mateu, Paola. Na pensão de Dolores, Marco Antônio aparece pessoalmente para conversar com Mateu. Não veio para brigar, mas o tom é sério desde o começo. Explica que esperou até aquele momento porque estava aguardando o italiano colocar a cabeça no lugar. Em seguida vai direto ao ponto. Veio buscar o filho de Rosana. Mateu ri com incredulidade. Marco Antônio confirma que está falando a sério e usa como argumento a ameaça de levar de volta sua própria filha, Aninha, que Juliana cria. Mateu recusa as duas possibilidades sem pestanejar. Marco Antônio tenta então o caminho da razão, apelando para a consciência do italiano, dizendo que o que ele está fazendo com Rosana não é justo. Mateu rebate que se Rosana tivesse ficado na casa dos pais, ao invés de ir morar com Marco Antônio, ele nunca teria ido atrás do filho. Marco Antônio então pergunta diretamente se tudo aquilo é ciúme da mulher estar vivendo com outro homem, lembrando a conversa que tiveram naquela mesma pensão, quando Mateu disse que queria que ele fizesse Rosana feliz. Mateu nega que seja ciúme. Marco Antônio não desiste. Se Mateu ainda gosta de Rosana e está disposto a voltar a viver com ela, a situação pode ser resolvida ali mesmo. Mateu fica desconcertado, sem saber o que responder. Diante do silêncio, Marco Antônio age com nobreza e deixa clara a sua posição. Jamais magoaria tanto Juliana levando a filha dali. Está disposto a ceder o filho de Rosana sem usar a menina como moeda de troca. Mas Mateu, mesmo assim, não cede. Enquanto isso, Naná tenta se segurar dentro de casa. Ela desabafa com Damião que tudo que não queria na vida está acontecendo ao mesmo tempo. O filho foi atrás do pai biológico e ela não sabe o que pode acontecer. Damião aconselha calma, mas não poupa a irmã da verdade. O erro foi ela nunca ter dito ao filho quem era o verdadeiro pai. E agora, Zé Alceu está revoltado e saiu sem avisar ninguém. Naná diz que fica em agonia só de imaginar o que pode estar acontecendo com ele. Damião a avisa com firmeza que ela não deve nem pensar em ir atrás do filho naquela fazenda. Naná suspira fundo, como quem solta um peso que não consegue mesmo carregar sozinha. Eu vou deixar nas mãos de Deus, Damião. Eu vou deixar nas mãos de Deus. Inês não tem o mesmo fôlego para guardar segredo. Corre para contar a Anacleto que escutou a conversa de Damião com Anastácia ainda naquela manhã, depois que ele voltou do banco. Zé Alceu não é filho de Antenor. Anacleto fica de queixo caído e pergunta quem é o pai. Inês entrega o nome com o peso que ele merece. O senhor Gumercindo, o vizinho. Anacleto exclama horrorizado. Inês vai ligando as peças em voz alta, lembrando o comportamento do fazendeiro naquela noite em que ele foi jantar na casa deles. E como tudo agora faz sentido, Anacleto vai ficando cada vez mais indignado, chamando Gumercindo de maldito, e pergunta se a esposa e as filhas sabem de alguma coisa. Inês acha que não, dado o ar de homem sério e respeitável que ele sempre faz questão de manter. Em seguida, pede sigilo ao marido. Anacleto garante solenemente que é um túmulo. Inês olha para ele e repete a palavra com ceticismo bem disfarçado. Um túmulo. Na colônia da fazenda, Gumercindo reúne os trabalhadores para discutir os contratos da próxima safra. Explica com uma abertura incomum que soube que muitos não ficaram satisfeitos com o contrato assinado com a filha Angélica e que quer propor que cada um escolha a maneira como vai trabalhar na nova safra
porque não quer ninguém descontente na fazenda. Bartolo apresenta a proposta ao grupo. Um por um, os colonos respondem que querem continuar lavrando de meia. Gumersindo confirma que eles estão cientes dos riscos compartilhados. Todos respondem juntos que sim. É um gesto incomum vindo daquele patriarca, uma tentativa de renegociar com boa fé algo que poderia simplesmente ter imposto. Pouco depois, Zé Alceu intercepta Gumersindo perto da venda e pede para trabalhar ali, como fazia o primo Tizil quando vivia na fazenda. Gumersindo não tem paciência e responde seco que vai mandar o rapaz de volta para a mãe. Bartolo, sempre mais diplomático, argumenta que ter alguém cuidando da venda durante a safra seria útil para todo mundo. Gumersindo decide ao menos testar o jovem antes de dar a resposta final. Pergunta se sabe fazer contas e ler. Zé Alceu ergue o olhar e responde com orgulho. Eu sei fazer todas as contas que o senhor quiser, patrone, e sei ler e escrever, porque graças à minha mãe, eu não sou nenhum ignorante. Gumersindo fica perturbado. A menção à mãe o atinge de um jeito que ele não esperava. Após um silêncio carregado, faz uma pergunta que não é simples nem inocente. Se você deve tudo isso à sua mãe, seu moleque, por que fugiu dela para vir atrás de mim? Marco Antônio volta para casa sem o filho de Rosana. Ela o espera ansiosa, e a resposta que recebe a deixa incrédula. Mateu não cedeu em nada, e ainda terminou a conversa dizendo que nem ao pai de Rosana entregaria o menino. Marco Antônio ainda revela o que entendeu daquele encontro todo. O italiano age movido por ciúme, e pelo que percebeu, só devolveria o filho se Rosana voltasse a morar na casa dos pais. Rosana não acredita no que está ouvindo. Marco Antônio confirma com paciência que foi o que entendeu. Ela conclui que Mateu deve estar ficando louco. Florinda, que ouvia ao fundo, suspira e murmura com certo romantismo involuntário. Louco d'amore. Na fábrica, Juliana e Paola continuam conversando, agora com uma profundidade que a rotina do trabalho não costuma permitir. Juliana confessa que sente pena de Rosana, mesmo não gostando dela, porque no fim das contas, ela também é mãe e sabe o que é sofrer por um filho. Paola suspira e filosofa que, no fundo, ninguém devia ter tido filho com ninguém. Assim, ao menos, não haveria tanta confusão no mundo. Juliana reage com afeto. Adorou ter tido a filha com Marco Antônio e não se arrepende de nada. Paola pergunta se teria podido amá-lo mesmo sem ter sido Mateu quem estava no coração. Juliana hesita e admite que podia ter amado. Reconhece que ele sempre a tratou com carinho, fazia de tudo para agradá-la e que ela gostava muito do jeito dele, mesmo não conseguindo parar de pensar em Mateu. Paola escuta com atenção e oferece então uma comparação inesperada e sábia. Amor é como dor de barriga. Não dá só uma vez na vida. Juliana estranha a comparação. Paola explica. Um dia pensou que amava um certo Dr. Augusto, mas depois que conheceu Francesco, não o trocaria por ninguém nesta vida. Em seguida, manda as duas voltarem ao trabalho, porque dinheiro não cai do céu. Juliana fica parada por um instante, pensativa, sem conseguir entender bem por que Paola escolheu dizer aquilo naquele momento. Na casa dos Magliano, Francesco pressiona Anacleto a finalmente embarcar para a Sicília, já que o prazo que o sogro mesmo estabeleceu passou há tempos. Anacleto esquiva com naturalidade. Só vai se Inês for junto, e os dois sabem muito bem que ela não vai. Francesco ri da desculpa. A briga tradicional entre os dois toma corpo, com Francesco dizendo que o sogro está sendo pago demais por cuidar do jardim, e Anacleto se ofendendo de forma ruidosa e colorida. Os dois trocam provocações em italiano e português misturados, como de costume, até que Anacleto baixa o tom e anuncia que tem uma novidade muito importante para contar. Francesco manda falar logo. Anacleto pede vinho primeiro, serve-se com toda a cerimônia, agradece com uma reverência bem teatral e então larga a bomba. O senhor Gumersindo, que não aceita Marco Antônio como genro, não tem moral nenhuma para tanto, porque fazia filhos nas escravas das fazendas dele. Francesco nega com espanto. Anacleto insiste. O rapazinho que mora ali na própria casa, criado como filho de Anastácia e Antenor, na verdade é filho daquele maldito que tem a audácia de não aceitar o filho de Francesco. O genro continua sem acreditar e pergunta de onde veio essa história. Anacleto confessa que foi Inês que ouviu a conversa entre Damião e Anastácia naquela manhã. Francesco ainda resiste, repetindo que não pode ser verdade. Anacleto sugere que pergunte à esposa para confirmar, mas pede com toda a seriedade que não diga que foi ele quem contou. A noite na pensão de Dolores começa com Juliana confrontando Mateu sobre a visita de Marco Antônio. Ela quer saber se é verdade que o ex-marido ameaçou levar a filha Aninha. Mateu confirma, mas explica que Marco Antônio desistiu sozinho, porque disse que não queria dar esse desgosto a ela. Juliana fica quieta por um instante ao ouvir isso. Mateu então conta que, depois de tudo, o brasileiro ainda veio com o que chamou de grande bobagem, acusando-o de agir por ciúme de Rosana. Juliana pergunta diretamente se não é mesmo ciúme,
Mateu nega com convicção. Ela pressiona de volta. Então, por que ele não devolve o filho à mãe? Mateu responde com firmeza que não quer ver o filho criado por Marco Antônio. Juliana vai fundo. Perché ele tá dormindo com a tua Mogli? Mateu descarta a hipótese como bobagem. Ela pergunta se é mesmo bobagem. Ele confirma que sim, mas então apresenta uma condição. Se Rosana voltar a morar na mansão dos pais, ele devolve o filho a ela. Juliana ouve tudo isso, respira e diz que os dois precisam conversar seriamente. O que vem a seguir, ninguém esperava. Juliana começa a organizar em voz alta a realidade dos dois. Estão ali, cada um com um filho que não é do outro, enquanto o filho que era de ambos, Deus levou. Perante Deus e pela lei dos homens, Marco Antônio ainda é o marido dela, e Rosana ainda é a mulher de Mateu. Ele pergunta para onde ela está querendo chegar. Juliana responde sem recuar. E eu tô querendo te falar, Mateu, que não vou voltar para a Itália com você, e nem vou lavorar em nessuna fazenda deste mundo. Mateu insiste em saber o que isso significa. E então, ela entrega com toda a clareza do mundo. E eu quero voltar para o meu marido, com minha filha nos meus braços. Perché ela é filha dele. Mateu não consegue acreditar que ela está falando sério. Tenta convencê-la de que está se enganando. Os dois trocam declarações de amor em desespero. Ele repetindo que a ama, ela admitindo que também o ama, mas insistindo que não podem continuar daquele jeito, que tudo está errado na vida dos dois. Mateu perde o chão e acusa Juliana de ter se encontrado às suas costas com Marco Antônio, de tê-lo traído. Ela nega com veemência. Ele pressiona, ofegante, querendo saber por que essa história toda, de onde veio. Juliana responde que pensou muito, e quando Mateu exige saber o que concluiu, ela diz sem hesitar: "E eu não quero mais viver com você." O silêncio que se instala no quarto é diferente de todos os outros. Mateu, então, perde o controle por um momento e ameaça que, se ela for embora, mata a ela, mata Marco Antônio, mata os dois. Juliana responde com uma serenidade que contrasta com a explosão dele. Diz que não sabe se Marco Antônio vai aceitá-la de volta, mas que aposta que Rosana volta correndo se Mateu chamá-la. E encerra com uma frase que desmonta tudo: "Quem ama, não mata." "E eu não credo em questo tuo amore." Mateu recua imediatamente, pede desculpas, diz que não devia ter dito aquilo, tenta fazê-la ouvir mais uma vez. Lança um ultimato: se sair do quarto agora, nunca mais volta para ela. Juliana não cede. Ele repete o ultimato uma segunda vez, mais devagar, como se precisasse que ela o detivesse. Ela não o detém. Responde com carinho e com firmeza ao mesmo tempo: "Questo amore vai ser uma boa lembrança para mim. Uma boa lembrança. Volta para tua Mogli, Mateu. Vai ser pro tuo bem, pro bem do tuo filho." E quando ele insiste pela última vez que se sair, nunca mais volta, ela apenas diz: "E eu te desejo toda sorte deste mundo." Mateu sai. Juliana fica sozinha no quarto. Na casa dos Magliano, Francesco leva Paola para o quarto e pede desde o início que ela não deixe Anastácia perceber que estão sabendo de nada. Paola vai perguntando com curiosidade, sem entender o que pode ser tão grave, até que Francesco entrega o segredo. O filho de Anastácia, o José Alceu, é filho do sócio dele, o senhor Gumercindo. Paola fica sem ar. "Madonna mia, Francesco, mas não me fala aí." Francesco, com uma ironia que não esconde a indignação, pontua que o mesmo homem que rejeita Marco Antônio como genro era quem fazia filhos nas negrinhas da fazenda. Paola ainda resiste, dizendo que não acredita. Francesco indica que ela pergunte à mãe, e foi Inês quem ouviu tudo. Os dois saem para jantar em silêncio, carregando o peso daquilo que acabaram de descobrir. Na mansão do barão, Matilde e Mariana conversam na cozinha com a leveza que só as confidências entre mulheres permitem. Matilde diz que está muito contente de ter voltado, que já estava cansada de viver na fazenda, ainda mais depois que os pais foram embora. Mariana pergunta por que ela não foi com eles. Matilde explica que não estava mais se dando bem com o pai, e que nunca voltaria à Itália depois de ter conhecido outra vida aqui. Mariana entende bem, porque também viveu muito tempo sozinha desde mocinha. Matilde confessa o sonho simples que carrega. Quer ter a própria casa, marido e filhos. Mariana sorri e diz que uma moça bonita e prendada como ela há de ter, se Deus quiser. Matilde concorda, mas acrescenta com um riso e quer que Deus lhe arranhe um marido brasileiro, porque se quisesse um italiano, já teria arranjado meia dúzia na colônia da fazenda de Gumercindo. Na sala de estar da mesma mansão, Angélica e Augusto vivem um momento de cumplicidade tranquila, distantes do turbilhão das outras tramas. Ela diz que gostaria de fazer um passeio num dos novos bondes elétricos que ele celebrou em seu discurso. Augusto explica que, dependendo do horário, está quase impossível de pegar um, porque virou a grande atração da cidade e ainda são pouco. Ela diz que, mesmo assim, quer viver essa emoção com ele. Augusto promete levá-la para viajarem de braços dados. Angélica pergunta se seria como dois namorados. Ele ri e confirma: como dois namorados.
Mais tarde, Mariana retoma a conversa com Matilde e confessa que ficou aliviada quando Dona Maria do Socorro mandou Florinda trabalhar na casa de Rosana. Matilde pergunta por quê. Mariana explica sem rodeios. Aquela menina era uma tentação para o deputado Augusto dentro daquela casa, porque o homem se derrete com a própria mulher. Mas fica todo atrevido quando vê um rabo de saia pela frente. Matilde confirma que sempre disse isso para a Dona Leonora, que conhece bem aquele tipo. Mariana defende Florinda, dizendo que ela sempre soube se defender das investidas do sem-vergonha. Matilde responde com uma pausa cheia de intenção. Anchiio soube me defender. Na fazenda, a noite começa com Gumercindo perguntando a Bartolo onde Leonora acomodou o rapaz. Bartolo informa que José Alceu não quis ir para dentro de casa e foi dormir na senzala vazia, onde dormiam os escravos. Gumercindo comenta seco que nem teria cabimento de outro jeito. Leonora vai até a senzala e encontra o rapaz instalado. Tenta convencê-lo a subir para a casa, lembrando que faz muito tempo que ninguém dorme ali. José Alceu responde com uma calma surpreendente para alguém tão jovem. Era onde os negros dormiam quando viviam ali. Leonora argumenta que ele não é escravo. Ele sabe disso, mas o primo Tizil dormia naquele lugar. E é ali onde vai ficar também. Leonora pergunta se ele não tem medo. Ele diz que não. Ela aceita sem mais discussão, dá um beijo carinhoso no rapaz e deseja boa noite. Ele agradece. Na casa dos Magliano, já de madrugada, Paola conta a Francesco o que percebeu nas conversas com Giuliana durante o dia. Diz que sentiu que o amor entre ela e Mateu parece ter esfriado, que talvez nunca tenha sido amor de verdade. Francesco resiste, batendo o pé que não acredita nisso. Paola explica com delicadeza que sabe do que está falando, porque um dia ela também pensou que ia morrer de paixão pelo Dr. Augusto. Mas, depois que conheceu Francesco, nunca mais pensou nele. Francesco fica quieto. Pergunta em voz baixa se ela precisou dizer isso. Paola sorri e responde que não. O silêncio entre os dois é quente. Francesco então admite, com uma voz que não costuma usar, que o filho sentia pela Giuliana nunca foi paixão. Era amor de verdade. Paola diz que acha que Giuliana está entendendo isso agora, que sente muito carinho por Marco Antônio, respeito e admiração, coisas que não sente pelo Mateu. Francesco suspira e diz que agora é tarde para ela estar sentindo isso. Paola responde com esperança. Mas quem sabe não é tarde. No corredor da pensão, Mateu para sozinho no escuro e as palavras de Giuliana ecoam dentro dele, que não quer mais viver com ele, que quem ama não mata, que aquele amor vai ser uma boa lembrança. Ele fica parado, sem saber para onde ir. Do lado de fora da pensão, Amadeu encontra Mateu sentado na calçada fria, olhando para nada. Pergunta o que está acontecendo. Mateu confessa que Giuliana não quer mais viver com ele, que tudo terminou. Amadeu fica sem palavras por um momento. Mateu, então, surpreende o amigo ao dizer que acha que ela tem razão, porque que mulher vai respeitar um homem que não consegue arranjar emprego? Amadeu tenta defender o amigo, dizendo que não foi culpa dele. Mateu concorda que não foi, mas admite que também não teve competência e que não suporta viver sendo sustentado por uma mulher. Amadeu responde com afeto que tem gente se separando por coisa bem menor e que o verdadeiro problema foi Mateu ter arrumado confusão nos moinhos dos Matarazzo, onde já estava trabalhando. Mateu concorda que é verdade. Amadeu então muda o tom e diz o que pensa de verdade. Mateu tem talento, e o seu talento é com a terra. Mateu responde com amargura que já teve terras e trocou tudo por causa de Giuliana. Amadeu pondera com sabedoria que aquelas terras e aqueles cafezais ainda não mudaram de lugar, e que talvez seja a hora de voltar para eles. Mateu hesita, achando que o sogro não vai querer de volta. Amadeu ri e aposta tudo que, se Mateu voltar para Rosana, Gumercindo o recebe de braços abertos, porque aquele homem gosta tanto dele que chegou a devolver o filho com as próprias mãos. Mateu ainda não acredita. Amadeu vai mais fundo, com um sorriso que mistura carinho e cálculo, e pergunta em voz baixa: quantos anos tem o senhor Gumercindo para viver? A pergunta fica no ar, plantando uma semente que Mateu não consegue ignorar. Na casa de Marco Antônio e Rosana, o casal trava uma conversa honesta demais para ser confortável. Rosana diz que não vai saber viver sem o filho. Marco Antônio reconhece que fez tudo para trazê-lo de volta, mas que Mateu é um cabeça dura. Rosana culpa o pai por tudo. Marco Antônio comenta que por isso ficou ainda mais difícil. Depois, com cuidado, arrisca dizer que pode estar enganado, mas acha que no fundo, Mateu ainda gosta dela. Rosana dá uma risada incerta, quase involuntária. Marco Antônio a apanha na hora. Vê? Você ainda suspira por ele. Rosana nega. Ele pergunta por que precisam ficar se enganando. Rosana diz que não quer mais pensar em Mateu. Ele responde que não quer, mas pensa. Ela vira o jogo. E ele não pensa na Giuliana? Ele admite que procura não pensar. Ela diz que também procura. Os dois ficam em silêncio,
reconhecendo que vivem essa mesma luta em direções opostas, cada um carregando um amor que não foi para ninguém que está no quarto. Marco Antônio diz que ficam os dois nessa luta, não é mesmo? Rosana declara que quer odiar aquele italiano. Marco Antônio, sem maldade, responde que ela nunca vai conseguir isso. A conversa continua girando sobre si mesma, até que Rosana escorrega e deixa sair o que não devia, que para ter ido viver com ele, perdeu o pai e o filho. Marco Antônio para. Pergunta se ela ouviu o que acabou de dizer. Rosana pede desculpas imediatamente. Diz que não queria ter dito aquilo. Ele responde, magoado, que já disse e que não vai conseguir carregar essa culpa pelo resto da vida. Anuncia que vai dormir no outro quarto para não atrapalhar os sonhos dela. Diz boa noite, chamando-a de amore mia, com uma ironia delicada, e sai. Rosana fica sozinha, murmurando para si mesma: que besteira eu fui falar. Na frente do portão da casa, Florinda tenta se despedir de Bruno depois do encontro combinado. Diz que é tarde e que os patrões já foram se deitar. Bruno pergunta por que a pressa se eles já foram dormir. Ela repete que é tarde demais. Ele pede um beijo. Ela recusa, dizendo que é uma moça séria. Ele responde que é um homem apaixonado. Ela diz boa noite com firmeza. Ele repete o boa noite e rouba o beijo antes que ela possa reagir. Florinda fica paralisada por um segundo. Depois, já sozinha do lado de dentro do portão, não sabe se fica brava ou encantada. Chama o atrevido de maledeto em voz baixa. Mas o que deixa escapar primeiro é a verdade. Foi o seu primeiro beijo. Do outro lado do portão, Bruno sorri para si mesmo e diz em voz alta que está perdido. E que torce para os pais entenderem isso. No quarto de Naná e Antenor, a conversa é carregada. Antenor repreende a esposa por ter mandado Tizil atrás de Zé Alceu na fazenda. Naná defende a decisão. Estava desesperada demais para ficar parada. E se não tivesse mandado o sobrinho, teria ido ela mesma. Antenor a chama de louca. Ela nega, mas admite que está ficando desesperada, porque não quer que o filho vá contar ao patrão que é filho dele. Antenor pergunta com um peso calmo quem nessa vida poderia mudar isso. A pergunta fica sem resposta, suspensa no ar da noite. E é nessa noite que Inês aparece pessoalmente na mansão do barão para falar com Dona Maria do Socorro. A senhora estranha a visita, dizendo que mal conhece a visitante. Inês explica que conhece a senhora, sim, e que o genro dela é sócio do marido de Maria do Socorro. Pede licença para contar uma coisa que ela provavelmente não sabe. Maria do Socorro manda falar de uma vez. Inês vai devagar. Começa falando que o marido de Maria do Socorro está brigado com a filha Rosana por ela ter voltado a viver com Marco Antônio. Maria do Socorro pergunta o que tem isso. Inês respira fundo e larga. O mesmo marido que se faz tão importante, rejeitando Marco Antônio como genro, teve um filho com uma escrava, que agora vive cozinhando para a família dos Magliano. Maria do Socorro pergunta se está falando da negrinha Naná. Inês corrige com cuidado. Para elas, ela se chama Anastácia, e o filho dela, o José Alceu, é filho do marido de Maria do Socorro. O silêncio que se instala na sala é longo e pesado. Maria do Socorro pergunta por que Inês resolveu vir lhe dizer aquilo agora. Inês responde com uma simplicidade que não deixa dúvida. Como mulher que é, não acha justo que a gente seja enganada. Maria do Socorro, então, faz a última pergunta da noite. Onde está esse menino? E Inês responde: foi atrás do pai dele.